Bom dia, galera tricolor, mais uma vez aí Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Vamos estar falando aí do Fluminense, galera. Não deu pra falar ontem, né? Fui ao Maracanã, estive vendo esse jogo do Fluminense. Fluminense 3, Alianza Lima 2. A gente vai estar falando, comentando sobre esse jogo aí, valeu? Antes de tudo, não esquece de dar aquele like, aquela moral, se inscreve no canal, compartilha e comenta. Valeu? Não esquece disso não. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Apesar de estar frio, chuvoso, né? Hoje, uma sexta-feira fria, chuvosa, mas um excelente final de semana para todo mundo. Valeu? Não esquece, daqui a pouco a gente volta. Valeu, galera. Então é isso aí, Fluminense 3, o Alianza Lima 2. Gente, vamos ser sinceros, tá? Eu passei sufoco com esse jogo no primeiro tempo. Primeiro tempo, que joguinho ruim, gente. O Fluminense, mais uma vez, não se acerta, tá? O Fernando Diniz, tem muita gente que não quer que fale, tem muita gente que adora o Fernando Diniz, mas nós temos que falar. Não adianta ficar aqui querendo tapar o sol com a peneira. O nosso time não tá bem, o nosso treinador não tá bem. Essa é a grande verdade do Fluminense hoje, gente. O Fernando Diniz não está bem. Mais uma vez, ele escala o time, né? Eu até não falei aqui no outro vídeo. Eu achava que ele não tiraria o Ganso desse time, mas ele fez. Ele tirou o Ganso e colocou o John Kennedy, tá? Ele foi com 4 atacantes para cima do Alianza Lima. É um jogo que eu já falei aqui, são jogos para fazer teste, mas o teste real, cada jogador na sua função. Mas não, ele foi de novo, gente, de novo, isso é inacreditável. De novo com Martinelli na zaga. Gente, todos os jogadores liberados, todos, tirando a exceção, todo mundo já sabe, né, do atacante e do nosso volante André. Então, mas o resto, gente, todo mundo no banco de reserva, todo mundo liberado. E aí o cara me vem de novo com o Martinelli na zaga. Aí não tem condição da gente não falar. Não tem condição. Tem que ser falado. Entendeu? É um troço que está indignando a torcida. Está deixando todo mundo. Não é um nem dois, não. É todo mundo já com raiva em relação a isso. A nossa defesa é horrível quando ele faz essas coisas. Nós temos lá o Marlon. Nós temos outros jogadores. O Marlon estava liberado, tanto que entrou no segundo tempo, né? Nós temos jogadores para entrar, mas ele cisma com essas mudanças, com essas doideiras. Aí não tem como eu falar, eu tenho que chegar aqui e falar. Não é não, Adriano? Adriano tá até ri lá das coisas lá, tá sempre. Vai falar com o Diniz, o Meguinho lá do Alexandre também do trabalho, o pessoal tá sempre. Tem muita gente que adora Diniz. Gente adora Diniz. A torcida do Fluminense, muita gente adora Diniz. Mas até os que adoram Diniz, gente, já estão ficando doidos com essas coisas dele. Qualquer um que for escalar o Fluminense não vai botar Martinelli na zaga. Não vai botar. Gente, Martinelli joga muito. O garoto tá jogando muito, tá? Todo mundo sabe disso.
Martinelli e André são totalmente absolutos ali no meio de campo do Fluminense. Agora, na zaga, pelo amor de Deus, não dá para Martinelli ser zagueiro, gente. O garoto é baixinho, o garoto não sabe se colocar. A gente está tomando gol e gol e gol atrás do outro, um atrás do outro, com essa situação que ele vem fazendo com o Fluminense. O garoto é volante, é marcador, sabe fechar a entrada da área muito bem, tá? Ele e André junto ali, difícil o nego passa naquela entrada daquela área. O cara ajuda o Marcelo, ajuda Felipe Melo. Os caras conseguem ajudar todo mundo na marcação, tanto o Guga pela direita. Então o André e o Martinelli naquela zaga ali, naquela volância ali, gente, porra, os caras são demais. Mas não, Fernando Diniz insiste em botar jogador. E tá acabando com o garoto. Eu vou falar pra você. Tá acabando com o garoto. Porque ele não sabe jogar de zagueiro. Ele não tem estatura pra zagueiro. Mas o cara vai insistir. Aí eu vi Vilela falou: não, o importante é a vitória. O importante é 3 pontos. E quando for eliminado, você vai falar? Vai vir para os vídeos para falar? Não, eu falava, mas ué, vai recuar? Vai dar para trás? Não, portanto, não tem problema jogar mal. Olha só o papo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não consigo ouvir isso não. Eu não consigo ouvir isso não. O importante é a vitória. Pode jogar mal, não precisa nunca jogar bem. O importante é 3 pontos. Será que é isso? Será que é isso mesmo? E o Fluminense jogando esse futebolzinho que tá jogando. Que futebolzinho. Não era para ter ganho do Alianza Lima. Vamos ser bem realistas. Não era para ter ganho do Alianza Lima. Entendeu? E eles, no final, jogaram melhor. Quase ganharam o jogo. Por quê? O cara, tudo bem. O primeiro tempo o Fluminense nem chutou a gol. Acho que foi um chute a gol, uma cabeçada de Keno, se não me engano, na entrada da área. Uma cabeçada na trave. O resto do Fluminense não fez nada, gente. Os caras conseguiram recuar o Fluminense. O Fluminense não conseguia sair jogando. O Fluminense não conseguia dar um passe lá na frente, passar do meio de campo com esses caras. Keno, um ataque inoperante, completamente inoperante. Keno, Cano e John Kennedy. Gente, os três não tocavam na bola. Não tocavam na bola. Jogou Alexander e Lima no meio de campo. A torcida do Fluminense tá meio bolada, né, com Lima. Eu não sou contra Lima não, gente. Eu acho que Lima joga direitinho. Anísio que diga aí que não gosta muito de Lima. Tem algumas pessoas que não gostam de Lima. Mas eu não acho que o Lima joga mal. Só que não era para Lima ser titular no Fluminense. Hoje seria André. Hoje seria o Alexander, que tá jogando muito. E tem mais, vou falar de novo, tá, gente? Vai ser um dos que vão embora. Alexander ou vai para Itália ou vai para França, tá? Eu tô preocupado, vou falar para vocês, estou preocupado, assustado, porque se sair Alexander, tá? Meu irmão não gosta muito desses garotos, essas coisas todas, mas são os garotos que deram o título pro Fluminense, tá? Então vamos lá. Se sair Alexander, se sair John Arias, que provavelmente vai sair. Estão falando que essas pessoas, esses caras, incluindo o André, que tá machucado, aí já não sei mais como vai ser isso. É porque o André ser vendido machucado, né? Apesar de que não é machucado grave, mas se for vendido machucado, vai cair muito o preço de André. Mas ó, André, Alexander e John Arias, os 3, gente, estão para sair do Fluminense, tá? Aí vamos lá. Tá falando em Douglas Costa, não é o nome dele? Acho que é Diego Costa, Douglas Costa. Então, Douglas Costa também ser vendido. Mas Douglas Costa, pra mim, sinceridade, tem que ser vendido. Esses caras tem que ser vendido. Marquinhos tá aí, também vence agora. O que acontece? Não sabe se vai ficar. Porque o time lá dele quer 10 milhões de reais. Eu vou ser bem sincero com o que eu tô falando aqui. Eu estou apavorado com relação ao Fluminense. Porque se sair esses caras, tá? Estão falando aí num jogador que o Fluminense quer contratar, mas é promessa. É promessa. Pode dar certo como não dá certo, tá? Agora, vai sair esses caras e vai entrar quem? Opa, vem Renato Augusto, vem Terãs, que não deu certo. Quem ele vai botar? Você já pensou? Renato Augusto, Ganso, que vai sobrar essas coisas. Felipe Melo, Renato Augusto, Ganso. Você já imaginou
esse time do Fluminense, velho, com esses caras assumindo a titularidade, tá? Saindo André, e se não sair o Martinelli da vida, que hoje é um dos melhores do Fluminense, tá? Essa janela aí, se não pegar essa janela aí, não fizer uma leva, aí eu quero ver ele repor esse meio de campo. Thiago Santos, o que era do Botafogo, aí vai montar esse time com esses caras velhos aí. Nós vamos brigar por quê, gente? Nós vamos brigar por título com esses caras. Gente, Renato Augusto entrou, nada fez, tanto faz como tanto fez. Não esquece Renato Augusto, mas Fernando Diniz quer insistir. Hoje é um teste, é um jogo, entendeu? Esse jogo agora foi para isso. Ele pegar, botar Marlon na zaga junto com o Felipe Melo ou Felipe Andrade, botar o jeito que ele quiser. Tinha o outro zagueiro lá, né? Eu sempre esqueço o nome dele, mas tava lá para entrar. Nós tínhamos vários zagueiros, gente. Nós temos vários zagueiros, incluindo o Thiago Santos, que não é zagueiro, que agora ele se irmou de botar o cara para jogar como zagueiro. Então nós temos vários zagueiros altos, caras altos, cara que vai chegar ali, vai brigar pela bola no alto, não vai deixar o Fluminense tomar o gol como tomou, com o Marcelo marcando aquele cara. Entendeu? Aí foi falha de Marcelo. Tudo bem, foi falha de Marcelo, mas por causa de quê? Não tem um outro para estar ali no lugar dele, que ali não deveria ser ele. Marcelo tá marcando, Marcelo é o Martinelli, tudo garoto baixinho, marcando o nego gigante. Quando na verdade era para estar dois zagueiros grandes ali. Felipe Melo é o garantido? Eu vou ser sincero pra você, gente. Tem muita gente que gosta de Felipe Melo. Inclusive meu irmão ontem elogiou Felipe Melo, essas coisas todas. Mas, gente, quem tá lá no Maracanã, que viu o jogo no Maracanã, você vê que é diferente, você sabe disso. O jogo no Maracanã, você estando lá, é diferente de televisão, tá? A televisão ela vai focar só aquela jogada. Felipe Melo deu vários moles, vários, tá? Tava mal colocado, se antecipa em bola que não é para ele ir. Muita jogada lá aconteceu dos caras lá, porque o Felipe Melo estava mal colocado. E o Martinelli não sabe jogar de zagueiro, tá? Então muitas jogadas de ontem, desse jogo aí de quarta-feira, né? Esse jogo de quarta-feira, o Fluminense tomou gol ali, jogadas que podia ter saído gol, porque Felipe Melo não sabe se colocar, vai ao foito, tirou algumas bolas, tira. Se você conseguir entender isso, uma coisa é o cara tirar de vez em quando umas bolinhas, o cara gritar, o cara brigar, outra coisa é o jogo todo. Num jogo todo, você vai ver. Eu vou até ver aqui depois a nota dele, vou ver a nota do jogador aqui pra gente conversar sobre isso. Então, quando acontecem umas coisas dessas, gente, é um problema sério. Colocação de jogador, chegar, saber ir na bola certa. Então, Felipe Melo, na minha opinião, não dá mais. Não dá mais, tá? Mas vai jogar um tempo, sai no segundo tempo, é uma substituição a menos, tá? Então, ou seja, e outra coisa, os comes que ele tomou ontem, os comes que Felipe Melo tomou, gente, se a gente pegar, você tem que entender isso, você que é torcedor tricolor, se a gente pegar um time bom, razoavelmente bom, tá? Não de ontem, o de Alianza Lima não é esse time todo, tá horrível esse time, e nós jogamos ali o jogo dificílimo, um jogo duro com a Alianza Lima. Mas o Palmeiras também, gente, esquece Palmeiras, esquece Flamengo, esquece, vamos falar de Fluminense. O Fluminense não fez um jogo bom, que a gente possa dizer assim, esse jogo foi bom. Não teve esse ano, não teve. E quando o Fernando Diniz, ele tem a oportunidade, tá todo mundo liberado de pegar o time, vamos lá, agora chega de brincadeira, era né, aquela competição, tava cheio de jogador machucado, agora tá todo mundo aí, vamos lá então, o Marlon, vem pra zaga com o Felipe Melo, é Felipe Melo que ele quer? Vamos lá, Felipe Melo e Marlon na zaga, Guga, lateral direito, Guga tá bem, Guga tá jogando bem de lateral direito, tá bem, tá melhor do que Samuel Xavier e de Marquinhos. Lateral esquerdo, Marcelo tá comendo a bola. Vamos lá, o volante, enquanto André não voltar, Martinelli e quem? O meio de campo, vamos botar logo o meio de campo completo. Martinelli, Alexander ou Alexander Martinelli, não interessa quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, os dois sabem jogar. Martinelli, Alexander e Ganso no meio de campo. Ataque, Arias, Cano e Keno. Gente, aí agora vamos pro ataque.
O meio de campo tá completinho, certinho. Esse é o meio de campo Fluminense. Muito dificilmente alguém vai discordar disso, tá? Esse é o meio de campo Fluminense. Lima reserva, Alexander, Martinelli e Ganso no meio de campo, certo? Vamos para ataque. Vamos para ataque? Gente, tá na hora de mudar esse ataque, tá? O único que tá garantido ali é Arias. Arias, gente, se Arias sair do Fluminense, acabou o Fluminense. Lembra o Flamengo? Ah, se a Arrascaeta sair, acabou o Flamengo, não era verdade? Hoje a Arrascaeta tá jogando muito mesmo, mas chegou o Dela Cruz, né? Eu tenho que falar do Flamengo, o pessoal fala, pô, você adora o Flamengo. Eu sou, meu segundo time é Flamengo, tá, galera? Não esquenta, não. Então, olha só. Arias não dá mais pra Cano. Você serve você, não dá mais pra Cano. Ah, mas você vai barracando. Vou barracando. Eu barro o Cano, você serve você. Barro o Cano e barro o Keno. Os dois saem. Do meu time hoje, os dois saem. Aí que tá o detalhe, gente. Isso é real de futebol. Você não pode ficar com o jogador, porque o jogador, mas o Cano foi o artilheiro ano passado, foi o rei do Rio, foi, olha a palavra certa, passado, foi. Cano hoje não dá mais para Cano. Gente, nós tivemos um primeiro tempo inteiro, Cano e Keno e John Kennedy também. John Kennedy tentou, fez uma jogada. Foi o melhorzinho de todos, foi John Kennedy. Fez umas jogadinhas aqui, uma jogadinha ali, tentou alguma coisa, mas não conseguia muita coisa. Agora, Keno e Cano, gente, dois jogadores nulos. Nós jogamos com 2 a menos no 3, que Martinelli também, né? Se eu for botar, vou botar Martinelli também. Mas os dois à frente do ataque, Cano e Keno, pô, pelo amor de Deus. Por mais que a bola não chegasse em Keno, eu não sei porque essa insistência que era só em áreas, área morreu, porque só áreas, primeiro tempo, tudo bola em áreas. Keno parado lá pelo lado esquerdo, a bola praticamente não ia. Quando ia, ele estava tão, né, sem jogar que acabava perdendo a bola. Mas toda vez que tentava, Keno, horrível. Keno e Cano, horrível. Ah, mas Cano, ele deu o gol para Marcelo, deu. No finalzinho acabou dando um golzinho lá. Faz, Marcelo. Mas foi horrível, tá? Cano não deveria estar em campo. Keno não deveria estar em campo. Aí que entra o detalhe. Pô, Marquinho, acabou o primeiro tempo. O Fluminense, né? Não fez nada, absolutamente nada. Conseguimos, gente, fazer gol? Faz. Mas o Fluminense não jogou bola. Não jogou bola. Os caras foram melhor no primeiro tempo e a gente ficamos olhando o jogo, tá? Vem o segundo tempo, aí ele tá vendo que o time tá mal, o time tá horrível, mas aí vem com novas invenções. Tira a Guga, Marquinhos na lateral direita, não é isso? Entra com o Ganso, faz as mexidas dele, mas continua com as invenções, tá? Então, gente, tirou Felipe Melo, né? Tirou se eu não me engano foi Alexander, tirou o Felipe Melo e tirou o Guga, né? Aí entrou Marquinhos, entrou Ganso e entrou o outro lá, quem foi agora esqueci, mas vamos depois eu ver aqui no time. Vou pegar até aqui, vou tentar até procurar para ver as atuações, que aí a gente já vai falando até em cima disso também. Mas o que aconteceu com a situação, gente? O Fluminense melhorou, né? Fluminense melhorou, mas a verdade tem que ser dita, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito, tá? Então, o futebol que o Fluminense apresentou, gente, foi horrível, tá? Melhorou no segundo tempo. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Nós vamos estar falando em cima disso. Tá aqui, ó. Vamos lá, ó. As notas dos jogadores. Vamos estar falando sobre as notas logo dos jogadores. E aqui, atuações do Fluminense. Marcelo e John Kennedy garantem vitória. Dê suas notas. Então vamos lá. Fábio, né? Tá bom a média dele. Guga tá aí 5.9. Cumpriu bem o papel esperado por Diniz. Jogou bem. Guga vem jogando bem. Eu venho falando sobre isso. Marquinhos entrou no segundo tempo. Melhorou o time com a entrada de Marquinhos? Melhorou bastante o time do Fluminense com a entrada de Marquinhos. Mas é o que eu falo aqui, aí que tá o detalhe. Marquinhos deveria entrar no lugar de quem? De Keno. Keno tá mal. Marquinhos, pega. Keno, dá licença. Ah, você quer botar Keno? Bota lá no primeiro tempo. Vê se Keno vai render.
Se Keno não render, tchau Keno, um abraço, entra Marquinhos no seu lugar. É isso que tem que ser feito. Marquinhos vai entrar no lugar de Samuel Xavier ou no lugar de Guga. É isso mesmo, vai ficar sempre acontecendo isso. Aí fica a torcida, mas o cara entrou bem. Gente, entrou bem, ele tem que entrar bem na posição dele. Ele tem que entrar bem. Várias jogadas que o Marquinhos fez pela direita, ele não conseguiu fazer cruzamento. Nem tocou, nem fez cruzamento. Vários jogos, várias oportunidades. Agora, se ele tivesse na esquerda, o colega nosso lá, né, o Vitor, fomos lá no Maracanã. O Vitor até falou, mas Marquinhos no São Paulo rendia muito pela esquerda. Mas o Vitor, pela direita. Eu vi os melhores momentos antes aí, que tá tendo o GA aí de Marquinhos, e tá a entrevista dele, e ele fez muita jogada boa, tá? Os gols e tudo, aparece até lá pela esquerda. Então, por que Marquinhos não pode entrar na esquerda, no lugar de Keno? Vai render muito mais, gente. Vai render muito mais. Ou então reveza, não interessa, joga áreas para direita, áreas para esquerda, Marquinhos para direita. Isso aí dá para se fazer. Essas mexidas, essas mudanças se pode fazer. Não se pode fazer é com ele, botar ele para jogar de lateral. É isso que não tem condição, não tem cabimento. Tá aí, ó. Então, Martinelli. Aí, Martinelli, mais um jogo improvisado na zaga, atuação segura, com destaque para duelos vencidos pelo ar e no chão. Gente, muito fraco. Vou ser bem sincero, você joga bem? Joga. Martinelli é seguro, Martinelli sabe o que está fazendo, mas não dá para ele ser zagueiro. Ou Fernando Diniz cai na real, não dá para ele ser zagueiro, tá? É fraco como zagueiro. Joga bem, sabe jogar? Sabe. E também tá fazendo a mesma coisa que o André fazia, hein? Segurando muito a bola. Isso aí prejudica, tá? Por quê? Tá pegando a manha também. Fica lá na zaga, tem que sair jogando, tem que mostrar quem vai sair. Inclusive, eu vou até falar sobre isso também. Diminuiu um pouco aquele negócio de ficar tocando bola ali atrás. Foi mais bola esticadas, enfiada, de que toquinho lá atrás. Isso aí pelo menos já melhorou, ele já caiu na real. Tá aí Felipe Melo, vamos lá ver aqui. Prejudicado e exposto pelo esquema do Fluminense, levou novo cartão amarelo, desta vez por falta em Valtman, perto da área. Esse aí foi um dos lances que eu falei. Ele perdeu o tempo da bola. E o cara ia passar e ia entrar na área, tá? E aí ele foi lá e fez a falta. Então ele não está mais em condições de acompanhar os caras novos. Quando o cara parte para cima, Felipe Melo não acompanha mais. É isso que eu venho falando aqui. E não foi uma nem duas não, gente. Foram algumas bolas que Felipe Melo perdeu a passada, tanto de cabeça como na frente. E os caras passaram e iam embora. Então isso aí tá prejudicando o Fluminense, Felipe Melo na zaga, tá? Por mais que o nego não goste que eu fale de Felipe Melo, mas essa é a grande verdade e é o que eu penso. Na minha opinião, já estaria na reserva também. Keno e Cano, na minha opinião, estariam na reserva, tá? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, não tem outro jeito. Marlon, de volta aos gramados após mais de 2 meses, teve atuação segura, se credencia como bom nome na disputa na vaga, na zaga do Fluminense. Vai ser titular junto com, eu acredito, tá? Que vai ser titular mais cedo ou mais tarde, no lugar do Felipe Melo, junto com o Thiago Silva, tá? Marcelo jogou muito, tá aí, um dos melhores, tem jogado muito, Marcelo tem jogado muito, fez o gol, tudo bem, tomou aquele gol nas costas dele, né? Marcação não dá mais para ele, é ruim de marcação, por isso que eu falo que tem que ter o Martinelli e o André, ou Martinelli e Alexandre ali naquela zaga, na cabeça de área, para ajudar Marcelo e Alexandre principalmente, que Alexandre joga pela esquerda, Marcelo avançou, ele cobre o lateral esquerdo ali. Então é uma melhor opção que eu falo pro Fluminense. O Marcelo, ele joga solto, ele ataca, ele faz de tudo, ele vai para várias posições e tá bem fisicamente. O Marcelo tá muito bem. Então aquele Marcelo que veio gordo no início do ano, barrigudo, Marcelo veio barrigudo no início do ano, já não é mais aquele Marcelo. Hoje Marcelo tá jogando muito e joga direto, ele joga 2 tempos brincando, tá? Bem diferente de Felipe Melo. Falhou na marcação, isso aí todo mundo sabe, de Arregui no gol do Alianza, mas se redimiu no segundo tempo, quando
igualou o placar, um golaço no Maracanã. Também teve participação no gol de Keno. Keno só fez o gol, gente. Keno só fez o gol. É brincadeira, mas é verdade. Tá aí, Alexander. Principal ponto. Tô escutando, mas nada não, nada demais. Tô escutando alguém me chamar ali, mas não é não. Principal ponto de articulação entre a defesa e o ataque do Fluminense. Não conseguiu dar sequência às jogadas no meio, pelo meio. Foi substituído no intervalo para a entrada de Ganso. O garoto fez de tudo, tá? Tentou. Corre para lá, corre para cá, mas só dois no meio de campo, que a ideia de Fernando Diniz é botar ele e Martinelli no meio de campo e Arias voltando para pegar jogo, gente. Mas é diferente, tá? Você ter três homens no meio de campo jogando, eles dois marcando e o Ganso distribuindo é diferente. É diferente, ou o Ganso ou o outro jogador, mas não o Arias. O Arias é jogador de ataque. Se ele não conseguir entender isso, fica difícil para ele ser treinador do Fluminense. Tá aí, Ganso, opção de Diniz apenas no segundo tempo. Não deu para entender porque Ganso entrou no segundo tempo. Porque o Ganso não entrou jogando no primeiro tempo. Não deu para entender isso, sinceridade. Quando eu olhei, eu falei, caraca, não acredito. Porque para botar 4 atacantes tem que barrar alguém, né, gente? Seria quem sobrar. Ou ele, eu falei aqui, ou ele barraria o Lima, ou ele barraria o faria aquilo que ele fez, né? Jogava Martinelli para a zaga e botasse o Alexander no meio. E foi o que ele fez, porque não barrou Lima, ele barrou no caso, ele fez o que ele fez ali. Ele jogou Martinelli, né, para a zaga e barrou Ganso para o cara entrar, para o John Kennedy entrar. Olha só a situação que ele fez. Para mim ele ia barrar o Lima, não, ele acabou barrando o Ganso. Mas vamos lá, vamos continuar. Tá aqui, ó. Opção de Diniz, já falei, né? Lima, tá aí, ó. O pessoal vive criticando o Lima. Lima tenta de tudo. Lima tenta, Lima briga. Só que ele joga em posição que não é dele. Tem esse problema no Fluminense. Lima acaba jogando em posição que não é dele. Mas, meu amigo, o Lima não é culpado. Quem escala Lima é Fernando Diniz. O Lima tem que entrar? Tem. Mas não é jogar sempre e ser titular sempre. A torcida tá pegando no pé. O Lima teve jogada lá que Lima driblou e jogou para trás. Aí a torcida caiu no pé dele. Aí na segunda ele já fez diferente. Ele driblou de novo e botou o time para frente. Porque a torcida não quer ficar jogando para trás. Acabar com esse futebol de jogar para trás. Pegou no meio de campo e jogar para trás. Então aí, ó, a torcida caiu no pé dele. Quando começou a vaiar, ele começou a jogar para frente. Na próxima jogada ele já não fez essa besteira. Mas quem escala ele, infelizmente, direto é Fernando Diniz. O que a gente vai fazer? Tá? Então jogando como volante, tá aí, que não é a função dele, tá? Vamos de novo falar aqui, não é a função dele. Lima joga do meio para frente, é o meio atacante. Não teve uma boa noite no Maracanã, mesmo assim contou com a confiança de Diniz e terminou o jogo em campo. Aí, gente, faz parte disso aí. Diniz está queimando o cara. Infelizmente é isso que tem acontecido com o Fluminense. Arias é um dos melhores, já falei, se Arias fosse sair do Fluminense, um abraço, todo mundo já sabe. Keno não foi 6.9 não, tá, gente? Público 6.9, Keno só fez o gol. Só pelo gol. Keno teve a nota muito abaixo do normal, tá? Não é essa nota de Keno. Nem pelo GE, nem pela torcida, não é. A nota de Keno aí é 5, 5,5 no máximo, tá? Depois do primeiro tempo em que errou quase tudo, tá aí, que tentou. Tá aí, não tô mentindo. Tentou, marcou o gol de empate e deu um respiro ao Fluminense no início da etapa final. Gente, horrível, né? Horrível. Não é essa nota. A nota dele, na verdade, é 5. O máximo que tem de nota para Keno é 5. 6.9 por causa do gol é muita coisa, tá? Porque foi pior. Ele e Cano foram os dois piores jogadores em campo do Fluminense. E esses dois caras não tem que ter essa nota não. Douglas Costa 5.5 entrou no segundo tempo também. Douglas Costa, infelizmente, eu gosto, tá? Eu gosto do Douglas Costa, gosto do Renato Augusto, mas gente, não dá. São jogadores que você tem que despachar, essa é a grande verdade. Essa janela aí, aproveita essa janela, se pintar a oportunidade, empresta, vende,
faz qualquer coisa, porque Douglas Costa e Renato Augusto não dizem o que estão fazendo no Fluminense. Tá aí, Cano, 6 não dá, outro não dá, nota 6 não dá. Cano, 5, Keno, 5, Renato Augusto, 5. Essa é a nota desses caras. Isso, gente, para não rebaixar, vamos na média, 5 é a média. Primeiro tempo com mais uma atuação abaixo do que pode mostrar em 2024. Tô falando mentira? Tô não jogou nada, nem entrou em campo. Na segunda etapa, deu assistência para o gol de Marcelo. Tá vendo por que estão dando 6 para Cano? Ainda botaram ele abaixo de Keno. Os dois ali eram iguais, tá? Nenhum dos dois. Um fez gol e o outro deu passe. Pronto. Um fez o gol, né? De cabeça, que a bola sobrou. E o outro deu passe pro gol de Marcelo. Só. Isso que esses dois caras fizeram em campo. Ou seja, nota 5 para cada um. Renato Augusto, coitado. Entrou no ataque lá, né? Não sei se foi em lugar de Cano, sei lá. Vamos lá, não agregou tanto quanto poderia. Como destaque, teve chance de finalização nos acréscimos, mas parou na defesa do Alianza Lima. Jogou nada, não diz o que vem, não faz nada. Renato Augusto pode ir embora. Douglas Costa, não é isso? Douglas Costa pode ir embora. Cano, banco de reserva. Keno, banco de reserva. Essa é a grande verdade. Tá aí, John Kennedy, mais uma vez decisivo para o Fluminense. Ele e Arias acabam se dando bem mesmo, que o moleque corre, o moleque procura jogo. O moleque tá procurando jogo em tudo quanto é lugar. Então, é um dos melhores também. Acabou sendo, no final do segundo tempo, jogou bem melhor do que no primeiro. Começou se atrapalhando, é isso aí, com o Cano em alguns lances na área do Alianza Lima. Foi isso mesmo que aconteceu. Os dois estavam se confundindo, os dois não sabiam a posição, estava complicado no início. Na segunda etapa, aproveitou bom passe de Arias para virar o jogo e inflamar a torcida no Maracanã. Foi isso aí. No segundo tempo ele melhorou bastante. A atuação dele no segundo tempo foi outra situação. Tá aí, ó. Fernando Diniz, 5.7. Média de negócio, fraca, tá? Eu daria 5 para ele mais uma vez, tá? Inovou na escalação e viu o time sofrer para furar o ferrolho. Isso mesmo. Do Aliança no início do jogo. No intervalo fez alterações previsíveis, mas que funcionaram. Então, essa é a nota de Fernando Diniz. Para mim, fraquíssimo como treinador, tá? Fica inventando, só sabe inventar. E aí no segundo tempo deu sorte, botou os caras certos, mas depois, gente, era para isso ter tomado empate, porque continuou com aquela zaga fraca. Essa história de inventar de lateral direito, Marquinhos de lateral direito, esse Martinelli na zaga. Então, meu amigo, essas coisas aí, essas invenções dele. Outra coisa, Renato Augusto entrou no segundo tempo, pelo amor de Deus, de ataque. Renato Augusto entrou no segundo tempo de atacante. Gente, o Fluminense não aguenta mais isso. A torcida do Fluminense, sério, a torcida do Fluminense não aguenta mais isso. Renato Augusto de atacante não joga no meio de campo. Ele acabou deixando Ganso e Renato Augusto no mesmo time. Você vê que o time quase tomou o gol do empate. O cara perdeu o gol feito de cabeça. Era só ele cabecear forte, ele fazia o gol. Ele deixou a bola bater na cabeça, o Fábio foi lá e apanhou. E teve 2 ou 3 jogadas que era para eles terem. O cara deu uma cabeçada também para fora, que era para ele ter feito o gol. Entendeu? Então foram 3 chances dos caras para os caras empatar o jogo. E se os caras empatam na primeira, talvez até virasse o jogo. Por quê? Ele acabou botando quem? Olha só o que ele fez. Quem acabou o jogo do Fluminense? Douglas Costa, Ganso e o Renato Augusto. Não pode, esses 3 jogadores não podem estar juntos. São fracos. Só faltava aí agora Felipe Melo tá na zaga. Só faltava Felipe Melo tá na zaga e o Martinelli tá na zaga. Aí, meu amigo, a vaca é pro brejo. Marcelo, tá? Renato Augusto, Ganso e Douglas Costa. Isso aí já foi pesado pro Fluminense.
Eu falo pra você, foi pesado pro Fluminense esses 4 caras em campo, tá? Então, gente, não dá pra ser assim. O Fernando Diniz acorda pra vida, acorda. Porque com esse time, com esse esquema tático, esse jeito que ele quer jogar, nós não vamos muito longe. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente já tá aqui, você montar, né, as chaves, como é que vão ser as chaves do agora da Libertadores. Já saiu, tá? Tá aqui, ó, vai sair ainda, certo? Vai sair sorteio, tá, gente? Mas aí aqui eles estão mostrando aqui, vou até botar aqui para vocês verem, ó. Tá aí, ó. Marcelo é mais decisivo em 2024 e chama atenção por sequência física. Tá jogando muito. O Marcelo hoje tá jogando muita bola. Vamos lá. Flu abre setor norte para a apresentação de Thiago Silva. Já sabe, né? A torcida vai fazer festa dia 7 no Maracanã. E você puder ir lá. Eu não vou dar para ir porque estarei trabalhando. Simulador do sorteio das oitavas da Libertadores. Nós vamos clicar aqui, tá? Porque já se pode, tá aí, ó, gente. Simulador do sorteio das oitavas da Libertadores. Escolha seus confrontos e compartilhe. O sorteio será na segunda às 13 horas, 1 hora da tarde. O Vitão até falou, eu pensei que fosse só para agosto, mas realmente vai sair o sorteio, vai ficar pendência só o grupo, acho que do Grêmio, tá? Os times do grupo C serão decididos na próxima semana. Veja a tabela. Tá aí, gente, ó. Então, tabela do Fluminense, do negócio. Primeiro lá, o time A, né? Fluminense, São Paulo. Primeiro do C, que é do Grêmio. Júnior Barranquilla, que é o primeiro do Botafogo. O Bolívar, né? Foi o primeiro do grupo do Flamengo. Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. O segundo, Colo-Colo, Talheres. Segundo do C, que do Grêmio, não é isso? Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e Nacional do Uruguai. Então tá aí os times. Aqui você faz a simulação. Depois daqui, ó, aí vai cair, aí não tem mais jeito, tá? Aí a gente vai saber segunda-feira quem vai encarar quem, porque aqui vem já os grupo que cair nesse grupo, não tem mais jeito, pega isso aqui. Agora já vai ficar definido, você já sabe quem vai ser. Se você quiser, você vai lá, tá? Aqui você, se não me engano, clica, ó, primeiro Fluminense. Aí você vem aqui, escolha um dos segundos, tá aqui, ó. Vamos ver quem eu escolheria. Então você pode simular aqui. Tomara que o Fluminense pegue, vamos botar aqui quem o Fluminense vai pegar. São Lourenço, Peñarol. Quem que você escolheria? Eu vou botar Peñarol. Ah lá, Fluminense, Peñarol, tá vendo? Então aqui você vai simulando e você vai fazendo a final, tá? Vamos aqui. Escolha mais um. Palmeiras, ó. Vamos botar aqui Palmeiras. Aí você vem. Entrou o River Plate, né? Tá. Aí escolhe mais um do outro. Aí você vai escolhendo. Você vai montando aqui. Escolher mais um do segundo. Olha lá. Aí vamos botar logo Flamengo. Opa, maravilha. Não? Então você vai escolhendo aqui. Você vai montando o seu time que você vai querer. Só você entrar lá e montar. Tá aí. O primeiro. Grupo A é esse, né? Fluminense, São Paulo, Grêmio provavelmente, Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Então aqui o segundo já viu, Colo-Colo, Talheres, do grupo do Grêmio, Botafogo, Flamengo. Vai ser pedreiro, tá, gente? A gente pode pegar tanto quanto o Flamengo ou Botafogo, tá? Tomara que, na minha opinião, tomara que não pegue. Eu não gostaria de pegar nenhum desses dois times aqui agora, não. Eu gostaria de ficar na chave contrária deles. Agora, na minha opinião, seria isso. O bom seria isso. Flamengo ou Fluminense jogar depois, não jogar agora, tá? Eu não gostaria de pegar o Flamengo nessa chave agora, tá? Aqui, ó, tá vendo? Você vai sair daqui, vai saindo os confrontos para quem vai pegar do lado de cá. Mas eu gostaria de pegar o Flamengo agora não. Não com medo não, porque o time do Flamengo também não tá com essa bola toda, né? O Flamengo não está com essa bola toda, não tem time bom. Hoje o Palmeiras acabou empatando, você vê em casa 0-0. O Flamengo foi um sufoco danado para ganhar, foi sufoco,
os caras deram 2 gols pra eles. Não é isso aí? Eles se deram bem contra o Bolívar. O Bolívar veio, era pra fazer um jogo duro com o Flamengo, abriu as pernas, tomou um sacode. Mas falar pra vocês que tem time bom aí, não tem. Nenhum deles, não vejo nenhum time bom hoje nessa nova passagem aí de Libertadores. Então o Fluminense agora volta a jogar contra o Juventude, sábado agora, tá, galera? 18h30. Infelizmente vou estar trabalhando, não vai dar para ir Maracanã, mas se desse eu estaria lá, mas não vai dar, dessa vez não vai dar. Mas tá aí a notícia do Fluminense, tá? Você, se puder, vai lá no GE, monta lá, vê quem você prefere que o Fluminense pegue. Você pode escolher aí, que aí você vai fazendo a simulação, dá pra fazer até o final da Libertadores, tá, gente? Então, mas eu não vou fazer isso, né? Vamos esperar segunda-feira pra gente saber quem a gente vai pegar e aí a gente faz uma programação legal. O Fluminense agora volta a jogar no sábado contra o Juventude, como eu falei, não vai dar pra ir, e depois pega o Botafogo. Agora é Campeonato Brasileiro, agora é segurar no Campeonato Brasileiro, porque Libertadores agora só em agosto, se eu não me engano, não é isso? Então, galera, opa, deixa eu desligar aqui porque o telefone. Mas essa é a notícia do Fluminense, tá? O Fluminense jogou, ganhou, mas não convenceu mais uma vez. As mexidas de Fernando Diniz, as escalações de Fernando Diniz continua dando errado. Podia botar aqui entrevista dele. Deixa eu ver até se eu acho aqui, gente. Um pouquinho da entrevista. Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Todo mundo já viu, por isso que eu não... Coletiva de Diniz. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. De Diniz. Ô Diniz. Vamos ver se a gente pega a coletiva dele. 3-2. Tá aqui, ó. Se você, ou alguém que você ama, está sofrendo com sintomas de Alzheimer, existe um simples ritual do óleo de coco que qualquer pessoa pode usar para melhorar a memória. Identificar um padrão deles de marcação e onde a gente podia explorar e como explorar. E uma das coisas era acelerar mesmo o jogo. A gente colocou o Marquinho bem aberto e o Keno do outro lado. E o Arias e o Ganso já mais por dentro, perto do John Kennedy e do Cano. Mas o fator decisivo para as coisas acontecerem foi a velocidade da troca de passe, que a gente estava muito lento no primeiro tempo. E eu nem sei se a gente estava muito lento, porque eu achei que eles marcaram muito bem no primeiro tempo. Então a gente tinha que acelerar, a gente estava numa velocidade menor do que precisava para poder furar. Eles tinham feito um gol numa jogada de bola parada, que a gente treinamos muita bola parada ontem, porque era uma das maneiras do jogo de hoje pra gente tomar gol. O time deles tem 5 jogadores de mais de 1,80 m, quase 1,90 m, então a gente sabia que era uma possibilidade. Então a gente estava fazendo de tudo para evitar os escanteios, as bolas mais próximas à área, e acabamos tomando o gol numa jogada que a gente tinha mapeado. Embora eles fizeram uma jogada muito bem feita, uma jogada que eles não tinham feito até então. A gente mapeou muitas jogadas de bola parada deles, e eles surpreenderam um jogador que veio do rebote e acabou fazendo um gol de cabeça. E no segundo tempo, essa aceleração do ritmo do jogo, dos passes, e com jogadores um pouco mais agudos dos lados, acho que facilitou para a gente conseguir os gols. E depois, assim, eu acho que a gente errou, que a gente fez o gol, virou o jogo e continuou acelerando de uma maneira um pouco sem necessidade, porque o time deles é um time, de uma certa forma, previsível da maneira de jogar. Muita bola longa, então a gente sabia, então a gente foi meio que na emoção para querer fazer o terceiro, o quarto, e não precisava ser daquele jeito. Então não era para jogar com pressa. A gente não voltou com pressa, a gente voltou acelerando o jogo. Depois que a gente fez o segundo gol, a gente se apressou e acabou tomando o gol de empate. Boa noite, Diniz. Maicon Ribas, do canal Flu Mais. O Fluminense ele conseguiu uma pontuação superior em relação à primeira fase do ano passado. O Fluminense está apresentando até um futebol mais vistoso do que em relação a esse ano. Eu gostaria que você destacasse, do seu ponto de vista, em relação ao que esse time de hoje tem de mais positivo em relação ao time que jogou no ano passado na primeira fase. O que você pode tirar de ponto mais positivo em relação ao time que jogou a primeira fase do ano passado e que teve uma pontuação inferior, mas estava apresentando um futebol melhor? Eu acho que é um time mais cascudo, mais experiente, com a pressão, sabendo lidar com a pressão de ser o atual campeão.
E na verdade a gente jogou um futebol mais vistoso das 2 primeiras partidas, que foram contra a estreia foi muito boa lá contra o Sport Cristal e o jogo do 5-1 aqui contra o River. Mas a gente termina a fase de grupos melhor que o ano passado, com certeza melhor. Se você pegar os últimos jogos nossos, a gente perdeu pro River Plate, perdeu na altitude e empatou aqui jogando contra o Sport Cristal, um jogo que a gente jogou bem pior que esse jogo aqui. Então a gente começou melhor na Libertadores fase de grupos do ano passado, mas a gente termina a primeira fase melhor do que o ano passado, na minha opinião. Boa noite, Lima, Fernando Diniz, Vitor Lessa, Jornada Capital 1902. Lima, primeiro para você é um jogador que, desde que chegou ao Fluminense, sempre foi muito importante para o Diniz em diversos momentos, seja saindo do banco de reservas, seja sendo titular em mais de uma posição, fazendo mais de uma função, e mesmo assim é um atleta que constantemente tem que lidar muito com as críticas assim do torcedor. E creio que, eu não sei o quanto isso impacta, o quanto isso te incomoda, ou o quanto isso te motiva também para cada vez mais se esforçar e brigar por uma vaga nesse time titular do Fluminense. Eu queria que você falasse sobre isso também, sobre talvez ter que provar mais do que outros jogadores para se manter na equipe. E, Diniz, eu acho que dá para tirar um ponto positivo do jogo de hoje, foi que o Fluminense teve capacidade para conseguir uma virada. Em alguns momentos o time, quando teve estabilidade dentro do jogo, ele não conseguiu reagir, diferente do que acontecia no ano passado. Mas até você citou talvez o time acelerou demais o jogo quando não precisava e cedeu muita chance ao Alianza Lima ali no final. Foram, se não me engano, umas 3 chances consecutivas ali que eles poderiam ter empatado e comprometido o resultado. É fruto de uma desorganização momentânea por movimentos ou atitudes erradas dentro da partida, ou você enxerga algum padrão em relação àquilo que vem acontecendo recentemente com a equipe para ceder essa chance além do natural ali, estando na frente do placar? Desde quando eu cheguei aqui no Fluminense, falei com o professor, não vejo problema algum em jogar em várias posições, né, como meia, volante ou até de extrema. E questão das críticas, é torcedor, né, faz parte, mas foco muito no meu trabalho, no meu desempenho, no dia a dia, né, com esse professor fantástico que a gente tem, né, que ensina a cada dia que passa, né, aprendo muito e sei lidar. Né, faz parte do futebol ter as críticas, os elogios, não deixar subir para a cabeça e trabalhar, né, não atrapalhar dentro de campo e seguir firme. O professor aqui do lado, um cara que me ajuda bastante nesse quesito, então seguir firme trabalhando para não atrapalhar. Em relação ao Lima, o Alexandre fez um jogo bom também. Nenhum dos dois estavam merecendo sair da partida. Eu acho que foi uma questão assim de quem ia ficar mais posicionado e o tipo de jogo que encaixava um pouco mais pro Lima hoje. E não foi para minha pergunta, mas acho que o Lima ele tá de parabéns aí pela humildade que ele tem, a maneira que ele se comporta, mesmo às vezes sendo criticado. E é muito bom para ele saber lidar com essas críticas. Ele está tendo uma oportunidade de ouro na vida dele, aproveitando muito bem. Eu acho que foi uma das grandes contratações do Fluminense no ano passado. Sempre muito útil, sempre fazendo gols importantes. E não só ele, como muitos jogadores. E o grupo todo tá de parabéns. Em relação à tua pergunta, eu acho que tem um padrão. O jogo hoje, acho que a gente desorganizou um pouco. Uma das coisas, a necessidade que eles tinham, que se eles ganham o jogo, eles estavam classificados, né, pelo resultado que teve lá, e os caras sabiam que estavam empatando lá. Eles foram colocando um monte de atacante, muito cara grande, e é um jogo que eles têm uma certa especialidade, são especialistas nisso, em bola longa, e pega a segunda bola e fica aquela confusão, aí vira escanteio, e acho que em alguns momentos a gente facilitou no sentido de jogar errado. O jogo hoje, a gente não estava um jogo pra gente sair construindo de trás, era um jogo pra gente, ainda mais jogando com o John Kennedy, depois estava o Renato Augusto no campo, que é um jogador que consegue reter a bola na frente, e a gente tinha que fazer um jogo, isso não é um jogo mais conservador, fazer o jogo que é o melhor para aquele momento. Então acho que nesse quesito a gente, metade pelo menos das oportunidades que eles tiveram ali, a gente que facilitou. Era uma coisa fácil para resolver, e a maneira de resolver era alongando o jogo, como a gente fez contra o Colo-Colo lá.
E a gente tinha, e o John Kennedy nessas bolas e o Renato, de cada duas que vão, uma a bola fica lá na frente, a gente tira o time de trás e joga de outra maneira. A gente com a posse no campo de ataque, a gente estava muito bem no segundo tempo. Muito bem. Então a gente não tinha por que fazer um jogo de construção por via baixa lá. Eu acho que hoje a gente facilitou um pouco nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente fez um jogo no segundo tempo e principalmente os primeiros 25, 30 minutos, muito bons. Eu acho que o time jogou bem, muito difícil jogar contra esse time. Eles com o resultado ainda de 1-0, a gente conseguiu criar espaços num time que cede muito pouco espaço. Então, eu acho que hoje a gente, repito, a gente sofreu um pouco mais do que devia, pelo menos aí 50% por conta de erros que a gente tinham que ter sido evitados. E uma parte por conta da qualidade do time deles, nesse jogo mais direto, de bola longa, e também um pouco pelo jeito que estava o time no campo. A gente estava jogando com o time mais mexido, com o Ganso de segundo, com o Lima, que é um jogador baixo de primeiro, o Douglas, que joga há pouco tempo aqui, o próprio Renato, e então assim fica um pouco mais caótico e acaba tendo um pouco mais de desorganização. Mas no cômputo geral, eu acho que os jogadores que entraram muito bem e ajudaram de maneira bastante contundente a gente conseguir essa vitória. Diniz, Bárbara Mendonça, GE. Globo. Hoje é o primeiro jogo do John Kennedy como titular desde aquele episódio do afastamento, né? Ele acaba saindo de campo como um dos grandes nomes do jogo, né? Explode ali a torcida no fim do segundo tempo. Mas queria entender de você de onde vem esse voto de confiança para escalá-lo novamente como titular, e queria que você fizesse uma análise do que foi o jogo do John Kennedy aos seus olhos, por favor. Eu acho que o mais importante é que ele foi muito dedicado, que é isso que ele precisa ser, e acabou sendo muito decisivo. Ele não fez uma partida brilhante tecnicamente, mas ele lutou o jogo todo, ele se movimentou, ele ajudou a equipe, ele ajudou a marcar, ele voltava, ele sentiu câimbra no final e continuou correndo. E foi premiado com um gol, porque ele é um jogador muito letal. Ele tem essa capacidade, ele tem o carisma do gol, o John Kennedy. E ele também é um tipo de jogador de personalidade que é muito empático para a torcida e para quem gosta de futebol. Todo lugar que você vai, as pessoas perguntam do John Kennedy, querem saber como ele é, ele chama muita atenção. É um cara que ele faz parte do show, daquilo que tem o futebol tem de show, de entretenimento. É uma figura muito empática para quem gosta do jogo. E para a torcida do Fluminense tem outros elementos ainda. É um menino de Xerém, é um jogador que quando subiu fez o gol contra o Flamengo, decidiu a Libertadores. Isso é coisa que essas coisas não são as mais importantes. As mais importantes têm a ver assim com confiança, falando voto de confiança, com a palavra confiança. É uma confiança que eu tenho nele, que o time demonstrou que tem nele, e ele passa, eu acho que tem uma confiança que ele também pode mudar. O John Kennedy é um trabalho sem trégua e sem fim, para que ele consiga amadurecer a ponto de dar conta do imenso talento que ele tem. Não é fácil ser jogador de futebol, eu sempre falo isso, principalmente pessoas como o John Kennedy, que tem a história de vida que esses caras têm. E a gente está aqui para ajudar, obviamente, que a gente tem limitação, a gente não é ilimitado a nossa ajuda. A vontade de ajudar pode até ser ilimitada, mas assim, a nossa capacidade não chega ao infinito. Mas é muita vontade de ajudar o John, e eu acho também que ele está entendendo que ele pode, por meio do futebol, mudar a condição social dele, não só enquanto ele está jogando. Mudar uma condição social para a vida dele, para os filhos dele. E é isso que eu espero do John Kennedy nesse trabalho que a gente faz junto aqui no Fluminense. Isso acontecendo vai ser um prêmio gigantesco para a minha vida. Boa noite, Diniz. Boa noite, Lima. Caio Pereira, Jornal Globo. O Fluminense mostrou um poder de reação no segundo tempo, mas, na minha opinião, o primeiro tempo foi um pouco abaixo, muito por conta da linha de 5 que o Alianza Lima fez durante boa parte do primeiro tempo. Eu queria que você explicasse um pouco a estratégia de jogar com a dupla de ataque, mais Arias e Keno espetados na ponta, e se o gol logo com 7 minutos de jogo deu uma bagunçada mais ou menos no plano de jogo que você pensou para a semana. E Lima, para você que é um cara ali no meio campo que faz como se fosse o trabalho sujo, né? Você corre ali entre as linhas, se você teve muita dificuldade no primeiro tempo justamente por ter saído atrás do placar e o time do Alianza Lima ter se fechado muito bem. Boa noite. Um time bem complicado de jogar, né? Defende bastante, como foi o Cerro aqui no Maracanã. Então tem que se movimentar bastante, né? Jogadores bem dedicados na marcação, né? Que não deixa espaço.
mas graças a Deus, né, conseguimos a vitória, conseguimos movimentar ainda mais no segundo tempo, conseguimos acelerar o jogo que o professor pediu para a gente buscar essa vitória. Eu acho que o jogo da linha de 5, não é que eles fizeram linha de 5 no primeiro tempo, eles fizeram linha de 5 o jogo todo, eles fizeram linha de 5 todos os jogos da Libertadores. Continua a linha de 5 no segundo tempo também. A opção dos dois atacantes é que esse jogo ele ia terminar pelo lado, com cruzamento, a maioria das vezes, como saiu a maioria dos gols e das chances que a gente criou. E tendo os dois na frente, você tem uma presença de área mais forte, dois caras que são especialistas em aproveitar cruzamento. Então a ideia era essa, só que eles estavam fechando muito bem os lados do campo, e o Arias do lado direito hoje, que é o lado que ele tem jogado melhor, embora antes de eu chegar aqui ele jogava até mais do lado esquerdo que do lado direito. Mas do jeito que eles estavam marcando, eles deixaram o Arias esquerdo, ele ficou muito próximo do Arias. Então quando a bola chegava no Arias, já abordava muito rápido, chegava dobra de marcação, e o Arias ficava com muita limitação para achar o espaço para a perna direita. Então ele não conseguiu produzir muito. O Marquinhos já é um tipo de situação que o Marquinhos traz o jogo para dentro e ele abre outras possibilidades, outro tipo de cruzamento, encaixava melhor, acabou encaixando melhor no segundo tempo. Porque eles não jogaram, nos vídeos que a gente assistiu, mesmo no jogo lá, esse ala esquerdo ele não ficou por conta do ponto de que ele ficou hoje. Então a gente teve que arrumar um pouco uma outra estratégia com outro jogador lá, e a gente ganhou um pouco mais de gente na frente. Quem estava entrando lá para se aproximar depois do John Kennedy e do Cano era o Ganso e o Arias, que são jogadores que têm mais esse cacuete, e eles conseguem jogar um pouco mais por dentro também para atrair a marcação por dentro, para somar um pouco mais de espaço do lado. Então, enquanto eles terem feito o gol, sempre ajuda você fazer o gol logo. Eles já tinham uma estratégia, é um time que marca muito bem. Eles marcam um 5-3-2 com 3 volantes que correm muito o jogo todo. Só que se você for analisar conforme o jogo vai passando, eles ficam praticamente com 2 linhas de 5, porque os dois caras que estavam na frente, um deles é o Serna, que é de origem também, ele estava jogando de ala direita nos últimos jogos, então ele é um cara que tem muito vigor físico. E o Otterman, diferente do Marcos, também é um jogador que tem muita força física, então eles conseguem baixar e ajudar. Então foi um jogo muito difícil para jogar, e acho que o time está de parabéns pelo aquilo que produziu, principalmente nos 25, 30 minutos do segundo tempo. Inês aqui, parabéns pela vitória. Bárbara Macedo, da Rádio Estação. Justamente sobre esse gancho, eu queria falar sobre ter tomado um gol de novo na sequência. Você acredita que isso é um sinal de alerta já para a equipe, desatenção pós-gol, ou é caso isolado, assim como aconteceu no último jogo, aconteceu hoje de novo? E para o Lima, eu sei que é chato a gente vir aqui de novo falar sobre a arbitragem, mas você acredita que hoje a arbitragem pode ter influenciado de alguma forma no jogo do Fluminense? Algumas faltas nos jogos que ele não deu, né? A gente reclamou bastante com ele, e a gente sempre fala, Libertadores tem os lances que os árbitros querem seguir a jogada, mas falta é falta. Então estava bem complicado no começo do jogo, né? Distribuiu cartões ali desnecessário, queria já dar cartão amarelo para o Fábio, estava toda hora dando uma pressão nele, então é complicado. Creio que errou em algumas ocasiões, né? Espero que na próxima fase aí quem apitar nosso jogo acerta essas decisões, mas a gente tem que saber lidar. Agora vamos seguir, vamos descansar e pensar no Brasileirão. Eu acho que tem um padrão definido de tomar os gols logo em seguida, assim, mas a gente aconteceu, mas não chega a ser um padrão, que não acontece recorrentemente o mesmo tipo de erro. Hoje, por exemplo, a gente fez o segundo gol e eu falei assim, a gente acelerou a marcação de uma maneira totalmente desnecessária. A gente podia ficar um pouco. E não era para acelerar a marcação, de que acelerou nem quando estava perdendo. Porque é um time previsível, o jeito de jogar, com muita bola longa. Então a gente tinha que marcar de um jeito, sabendo que eles iam alongar a bola para a gente poder disputar a primeira e ganhar a segunda. A gente acabou de fazer o gol e a gente saiu para frente, assim, como se estivesse desesperado para fazer o terceiro gol, senão a gente não ia classificar. Aí entrou uma bola longa, depois a gente teve uma chance, depois também de desacelerar o jogo, já no nosso campo de defesa. A gente acelerou de novo o jogo e propiciou que eles empatassem o jogo. Mas é algo que o time está consciente e acho que a gente vai melhorar esse quesito na frente. Boa noite, Edgar, TV Globo. Diniz, o Marcelo hoje fez mais um golaço, né? Eu acho que o momento físico dele é o melhor desde que ele voltou ao Fluminense. Ano passado ele chega no final da temporada europeia, emenda a temporada brasileira, ou seja, 1 ano e meio sem férias.
e agora após férias esse ano, nos últimos 10 jogos que ele foi titular, ele jogou mais de 80 minutos, em vários deles 90 minutos. Eu queria saber como é que você vê esse momento físico do Marcelo, porque técnico a gente sabe que é sempre muito bom, mas a parte física dele. E, por favor, também falar um pouquinho da sua relação com o Thiago Silva. Quando vocês jogaram juntos no Juventude em 2004, ele já iniciando a carreira e você já mais experiente, e ele falou na live com o Mário que te aposentou. Queria saber se foi isso mesmo. Obrigado. Ajudou a aposentar. Mas o Thiago, eu tive um prazer, a gente não sabia, né? A gente via, ele tinha muito potencial desde muito garoto. Ele, embora ele seja carioca, ele e o Naldo, são os dois zagueiros que se firmaram aquele ano no Juventude, acabaram se projetando internacionalmente. O Naldo construiu uma carreira importante na Alemanha e o Thiago se transformou num dos maiores zagueiros de todos os tempos, na minha opinião. O cara marcou uma época, uma geração. Para mim foi o grande zagueiro da Copa do Mundo. Fez uma Copa do Mundo, a última, já com quase 40 anos, perfeita. E eu sou um admirador do Thiago desde sempre. Então vai ser um enorme prazer poder contar com um jogador desse tamanho aqui com a gente e jogando no nível que ele joga até hoje. Aí você perguntou outra coisa? Do Marcelo. Então, o Marcelo não tem muito a ver, eu acho, com a temporada europeia. Na verdade, o Marcelo, se pegar a minutagem dele dos últimos 2 anos do Real Madrid, a minutagem é muito baixa. E se você perguntar para ele também, os treinamentos do Real Madrid são geralmente com carga mais baixa. É um time que se vale muito da condição dos jogadores, muita condição técnica e muita condição física reunida. E quando ele vai para a Grécia, também ele ficou assim sem jogar. Então, assim, os últimos 2-3 anos do Marcelo já vinha num declínio. E quando ele veio para cá, ele veio com todo esse histórico, né? Porque o jogador, quando está jogando titular muitos minutos, isso naturalmente acondiciona o jogador. No fundo, então, não foi porque ele veio no final de temporada europeia, que ele estava já um tempo sem jogar sequencialmente. E aí ele veio para cá, a gente treina muito. No começo ele foi se adaptando. E foi pouco a pouco, a relação também foi ficando cada vez com mais profundidade. Isso fala da minha relação particular com ele. E é um presente ter o Marcelo aqui, para todo mundo. Eu falei isso desde o começo do futebol brasileiro. Ele é um cara que... O Marcelo tá, esse ano do ano passado para cá, eu concordo com você, ele está um ano mais velho na idade cronológica, mas na prática parece que ele remoçou uns 3 anos. Ele está muito bem, e não é só nos jogos, ele está muito bem nos treinamentos. Ele termina a sessão de treino, continua ainda às vezes no campo, brincando com os garotos. E é um apaixonado... Eu não sei se ele é um apaixonado pelo futebol ou se ele é um apaixonado pela bola. Ele e a bola têm uma relação de muita intimidade. Ele fica com a bola praticamente o tempo todo, sozinho, brincando, isso contagia os outros. E ele está acrescentando muita coisa no nosso time. E não é uma surpresa para mim ele fazer partidas como a de hoje, os gols que ele está fazendo. Ele tem feito coisas assim nos treinamentos. E é muito bom ver um cara dessa qualidade ganhando alegria para jogar. Isso também é outra coisa. Ele está sentindo cada vez mais à vontade no ambiente. Isso traz para ele prazer grande, alegria. E isso acaba impactando muito no jeito dele jogar no campo. E, repito, assim, tê-lo aqui é muito gratificante, não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro, porque é um cara é um extra classe. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lima. Parabéns pela vitória. Queria perguntar para você, Fernando, também dentro das mudanças no segundo tempo, no intervalo, você escalou o Ganso, o Marlon e o Marquinhos para entrar. Já falou agora do Marquinhos, falou um pouco também de como o time mudou de atitude. Queria que você falasse um pouco do quanto o Ganso impacta no jogo do Fluminense. No primeiro tempo, pareceu que em alguns momentos o time sentiu a falta de alguém para organizar, ditar o ritmo, que é uma coisa que o Ganso faz muito bem. E a pergunta é parecida para o Lima, o que muda com o Ganso em campo, em termos de como o Fluminense joga com ele, como é para você que joga do lado dele, o que ele impacta dentro de campo para vocês. Obrigado. Cara, o Ganso é um jogador fantástico, né? Uma honra estar jogando ao lado dele, né? Ele passa aquela tranquilidade que ele tem extracampo, né, ali pra gente. Um cara que clareia bem as jogadas para nós, né? Sempre orientando. Então, como estava o John Kennedy também, né? São características diferentes,
mas é um menino que nos ajuda bastante, né, é decisivo. E com a entrada do Ganso também ajudou, né, um pouco mais recuado ali do meu lado. Então, a gente jogando próximo, a gente se entende bastante e fica mais fácil de se jogar. Então, é difícil falar especificamente do jogo de hoje, da entrada do Ganso, se faltou um jogador para fazer isso no primeiro tempo. Eu acho que muda muita coisa no jogo, então não dá para você... Eu não falaria que o Ganso, por causa da falta do Ganso, especificamente, que o time, obviamente, que travou um pouco mais no primeiro tempo. É óbvio que o Ganso, ele é um jogador muito diferente. E no sistema que eu adoto para poder jogar o jogo, ele é um cara que se encaixa quase que à perfeição. Então ele tem um jeito de jogar muito diferente. E o jeito de jogar que eu proponho também é diferente, e tem um casamento importante aí. E o Ganso é um jogador muito raro, não no futebol brasileiro, raro no mundo, desde sempre. Ele é um cara que tem genialidade, ele consegue fazer coisas assim impressionantes, com um toque, 2 toques na bola, às vezes sem tocar na bola. Então, quando ele está jogando, assim, pra gente facilita as coisas, porque ele é um cara que o jogo fica claro quando a bola chega no pé dele em muitas situações. Então, poder contar com ele também é outro grande presente que a gente tem aqui no Fluminense. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lima. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Primeiro, para o Lima, queria perguntar para ele qual é a principal diferença que você nota, Lima, do Fluminense do ano passado para o Fluminense desse ano, em relação à experiência, em relação a segurar em certos momentos pressões, né, de adversários. Se mudou, o que mudou na sua cabeça do ano passado para esse ano? Hoje o Fluminense defende o título da Libertadores. E para o Fernando Diniz, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o Marquinhos. Para mim foi o jogador que entrou no segundo tempo e que mudou a partida, né? Em menos de 2 minutos ele já fez a inversão de jogo, teve presente em 2 gols do Fluminense. E essa relação, se foi algo combinado já, essa interação direta do Marquinhos por um lado e do Marcelo pelo outro, sempre fazendo inversão de jogo para tentar pegar o adversário desprevenido, quem sabe, mas eu quero ouvir você. Obrigado. O professor já respondeu essa pergunta do ano passado. Time mais cascudo, né, bem melhor, né, evoluindo a cada partida, sabendo jogar cada jogo, né, momentos das partidas, e se conhecendo ainda mais do ano passado, né, jogadores que foram contratados, né, se encaixando muito bem e evoluindo, né? Creio eu que estamos numa crescente muito grande e a gente espera conquistar novamente. O Marquinhos, ele entrou de fato muito bem. É um jogador que a gente foi um enorme acerto do Fluminense na sua contratação. Quanto ele entrar e ter esse tipo de inversão, isso foi uma coisa que ele fez. Então, não entrou para fazer inversão. No fundo, ele entrou porque ele é muito agudo, ele tem o drible, ele fez inversão, ele chutou no gol, ele trouxe a bola para o pé esquerdo, ele levou a bola para o pé de fundo, ele fez um jogo mais curto de tabela, então ele fez de tudo, o Marquinhos. E uma das coisas que ele fez é a inversão quando foi pertinente fazer a inversão. Quando joga com amplitude, como a gente jogou, e eles marcando muito baixo, é uma jogada para ele que tira para dentro, às vezes não tem, o cruzamento não encaixa, às vezes o Marcelo acabava se deslocando, o Queiro acabava entrando um pouco para receber o cruzamento, às vezes o cruzamento não encaixava, mas acabava aparecendo a possibilidade da inversão. Então é uma coisa que acontece nos treinamentos, que aconteceu hoje, mas não é não é para fazer essa coisa específica. Isso foi uma coisa que aconteceu pela contingência do jogo. É isso aí, galera. Vamos lá. É isso aí, acabou a entrevista, tá? Eu até assisti tudo porque eu não tinha assistido ainda a entrevista do Fernando Diniz. Acabei ficando até o final aí, muito boa entrevista, leve, né? Entrevista leve, tanto dele como o Lima, ganhando, né? Um jogo que o Fluminense teve 2 vezes atrás do placar, conseguiu empatar e conseguiu virar. E aí, meu amigo, uma vitória dessa, né? A própria torcida lá que tava tensa, essas coisas todas, vendo o time não bem no primeiro tempo, mas viu um melhor Fluminense no segundo tempo, e o Fluminense conseguiu virar o jogo, né? Conseguiu empatar e virar 2 vezes. Então, meu amigo, é complicado. A vitória acaba dando um ambiente leve, que o Fluminense agora é líder do grupo, né? O Fluminense se tornou líder do grupo, tá aí, acho que é o 3º colocado, melhor colocado, né? No campeonato.
na Libertadores. Tá bom, o Fluminense tá bem, graças a Deus, nesse ponto aí, tá? Conseguiu vencer, conseguiu ser líder do grupo, uma pontuação boa. O time agora tá leve, se prepara, né? Vamos ver da próxima vez. O Lima aí, como ele falou, eu sinceridade, não sou contra Lima, eu gosto do jogo de Lima, tá? Eu queria até que viesse Lima e Vina junto, mas o Fluminense não contratou, que seria uma dupla boa. Mas só conseguiu trazer o Lima, que os dois jogavam pra caramba, né, gente? Se eu não me engano, no Ceará. Então, se viesse os dois, o Fluminense estava até melhor hoje em matéria de conjunto. Mas a entrevista leve, entrevista, né? Perguntas normais, para não irritar o treinador. E ele também foi bem, né, leve nas perguntas, na resposta. Então, é isso aí. Fluminense, líder do grupo. Agora que vem, ó, o próximo, segunda-feira, a gente vai estar falando aí dos adversários do Fluminense. Temos que melhorar o futebol. Passar para a próxima fase. Mas esses jogos do Campeonato Brasileiro aí vai ajudar o Fluminense, né, gente? Que agora é um novo ambiente, né? Ganha do Juventude, sai da zona de rebaixamento. A gente vai estar falando desse jogo aí. Logo mais à noite, vamos ver se eu faço uma live. Vou fazer uma live logo mais à noite. Quem puder participar aí, valeu? A gente faz essa live e comentar sobre isso aí. Comentar sobre esse novo estilo do Fluminense. Que é um novo estilo, tá? Não tem mais aquele... Pelo menos não tem tido aquele toquinho de bola lá atrás para apavorar a gente, não. Só teve uma jogada agora que o cara atrasou para Fábio lá. Dessa vez acho que só teve uma, se eu não me engano. Que aí aquela ali deu uma tensão danada para a torcida. Mas a maior parte não teve de novo esse jogador, esse toque bola lá atrás. Isso aí o Fluminense melhorou. Fernando Diniz deu um tempo nisso aí. E no mais, a gente vai estar falando logo mais sobre esse clube Fluminense, novo Fluminense. O que vai acontecer, sobre essas mudanças, sobre essas improvisações. Vamos estar batendo papo sobre essas coisas. Quem puder participar aí, logo mais à noite, a gente vai estar falando sobre isso. E sobre o grupo do Fluminense, quem o Fluminense pega, quem você prefere que o Fluminense pegue, tá? Vamos tentar fazer aquele simulado ali com calma. Vamos tentar fazer um esquema bom ali para ver os dois grupos. Logo mais à noite a gente faz isso aí, se perde esse tempinho aí. Valeu? Um abraço, o vídeo ficou longo, mas essa entrevista realmente também pegou um tempinho legal. E eu precisava falar esse vídeo, né? Tenho que fazer um vídeo longo, tenho feito muito vídeo, muito curto. Agora não, isso aí tá bom. E a gente, quem puder dar aquela moral, aquele like, se inscrever no canal, compartilhar e comentar, eu agradeço muito aí. Valeu, um abraço, galera.